Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal História e Mídias. Eu sou o Leandro, estou no último ano da graduação em História na Unesp Franca. E eu sou o Alisson, também estudante do último ano da graduação em História na Unesp Franca. Nesse episódio, vamos realizar uma análise de alguns filmes norte-americanos, produzidos nas décadas de 70 e 80 acerca da Guerra do Vietnã. Ao longo dessa breve análise, iremos abordar algumas questões sociais e políticas que perpassam tal conflito que se deu no Sudeste Asiático. Editor, solta a vinheta. Good morning, Vietnam! Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. A Guerra do Vietnã foi um conflito ocorrido entre os Estados Unidos e o Vietnã e seus respectivos aliados, que durou 16 anos, entre os anos de 1959 e 1975, e deixou profundas marcas na moral americana. Isso se sentiu pelo desgaste físico e emocional por parte dos soldados, somado às inúmeras mortes. No Vietnã, os efeitos foram sentidos de forma muito pior, pois foi um conflito local com a morte de milhões de pessoas, incluindo soldados e civis, além do grande abalo econômico sentido pelos dois lados. Caso você que nos assiste queira saber mais especificamente sobre a guerra, suas causas, consequências e números, o primeiro vídeo desse canal trata especificamente disso, e você pode encontrar ele aqui em algum lugar da tela. O cinema norte-americano, nesse período, foi capaz de retratar como se deu essa guerra, registrando a sua indignação e tecendo críticas. Em alguns filmes, também foram visíveis as construções do soldado-herói atravessado por um forte sentimento nacionalista. Dentre esses filmes destacam-se Apocalipse Now, de 1979, Platon, de 1989 e Rambo 2 A Missão, de 1985. A nossa escolha de tais filmes se justificam pelo sucesso que esses filmes fizeram na época do seu lançamento e ainda fazem hoje, e claro, por tratar da Guerra do Vietnã, alguns de forma crítica, de modo a problematizar a realidade ao qual se desdobravam os acontecimentos no contexto do conflito, e outros, em certa medida, que também buscavam retratar a guerra de forma patriótica, com a construção heróica de soldados e com a marcação direta na destruição do inimigo vietnamita e comunista. Alertamos a você que nos assiste que daremos vários spoilers, afinal já fazem 30, 40 anos que esses filmes foram lançados, e se você ainda não os viu, os veja e depois voltem aqui no canal. Em todo caso, recomendamos que vocês assistam esses filmes. Vamos ao primeiro filme, pessoal. Apocalipse Now, de 1979, é o lendário filme de Francis Ford Coppola, que ganhou 21 prêmios, e dentre eles o Oscar de melhor fotografia e de melhor som, além de 32 nomeações. O filme apresenta a missão de um capitão designado a matar um coronel. No auge da Guerra do Vietnã, o capitão do exército dos Estados Unidos, Willard, é enviado para cumprir uma missão, que é encontrar o misterioso coronel Boina Verde, Walter Kurtz. Your mission is to proceed up the Nung River, pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba, and terminate the colonel's command. Terminate with extreme prejudice. O exército norte-americano acredita que Kurtz enlouqueceu completamente, e o trabalho do capitão Willard é eliminá-lo, pois ele estaria cometendo atos fora do normal. No filme, o Vietnã é apresentado pelo diretor Coppola como um mundo surreal e fornece uma projeção da sociedade norte-americana, incluindo ícones da cultura da época, como o rock, o surf, drogas Hey, you know that last tab of acid I was saving? Yeah. I dropped it. e coelhinhas da Playboy.
Essa projeção da cultura americana também é mostrada no filme que lança um dos melhores comediantes do cinema. Estou falando de Bom Dia Vietnã, de 1987, estrelado por Robbie Williams. No filme, Robbie Williams interpreta o DJ, ou radialista, Adrian Cronauer, que atuou em Saigon nos anos 60, com a missão de entreter as tropas estadunidenses. Apesar de ter sido inovador, rejuvenescendo as transmissões, o próprio Cronauer relatou que nunca chegou nem perto da irreverência do retrato que Robin Williams fez dele. Ainda assim, fica a recomendação desse filme. Voltando ao Apocalipse Now, em seu elenco, o Capitão Willard é interpretado por Martin Sheen, enquanto o Coronel Kurtz é interpretado por Marlon Brando. O início de Apocalipse Now nos mostra o Capitão Willard ao som de The End, do The Doors, num visível quadro de tristeza profunda e melancolia, com aparência desolada, desorientado no tempo, espaço. Na depressão de seu quarto de hotel, há várias garrafas de uísque e bitucas de cigarro pelo chão. O militar divaga em vão, buscando sentido na vida. Podemos dizer que Willard é o herói de Apocalipse Now, porém ele não corresponde ao padrão comum de herói. O personagem não assume um protagonismo revelador e implacável de honra e bravura. Seu papel de herói se desdobra de forma diferente. O capitão é o homem que, como tantos outros personagens dos filmes da Guerra do Vietnã, questiona-se sobre sua participação no conflito, e ao longo da trama sobrevive a várias batalhas e conflitos. Willard é o homem que é convocado pelos militares para encontrar e eliminar o coronel Walter Kurtz, que se refugiou nas selvas distantes do Camboja, e lá criou uma sociedade, gerindo uma verdadeira cidade, cercada por uma fortaleza que agregava, entre outros grupos, nativos e ex-soldados. Every man has got a breaking point. Walter Kurtz has reached his. He has gone insane. Willard era o escolhido pelo exército para fazer parar a loucura de Kurtz. Quando Willard cumpre sua missão, projeta-se nele a figura de um líder honrado em que resistiu a todos os ataques e conflitos, enquanto que alguns de seus amigos morreram ao longo do filme. No final, Willard chegou intacto, completando a sua missão. Diríamos assim, é uma espécie de Rambo, onde se consagra ali a figura de um herói. Sobre a trajetória de Kurtz, observa-se que esse sai da linha reta do comportamento esperado de um militar e se engaja em uma nova aventura, diferente, fora dos padrões de vida, o que mostra uma perda da razão e o avanço da loucura. Kurtz é capaz de criar uma seita religiosa em que acreditam que ele é um deus, ou se comunica diretamente com um ser superior e sobrenatural. Essa situação na qual se encontra Kurtz revela que o quadro mental do ex-coronel estava profundamente afetado. Podemos dizer que estava doente, resultado do efeito da guerra. Isso se justifica ainda mais quando Kurtz não liga mais para as convenções e vive de acordo com as suas próprias regras. Ele é o seu próprio Deus e se consagra como superior e líder dos outros. Quando Willard consegue matar Kurtz, que embora tivesse capturado Willard, Kurtz não esboça resistência ou tentativa de defesa e é golpeado por várias vezes por uma faca. E ao mesmo tempo, tal matança é intercalada por cenas de um sacrifício de um boi por uma multidão fervorosa, os seguidores de Kurtz. Depois do ato, Willard encontra uma anotação de Kurtz que pedia que bombardeasse tudo e exterminasse todos ali, corroborando para a ideia de que o coronel queria acabar com todo o horror dali e de sua vida. Em Apocalipse Now, temos a representação da loucura, pois ela se justifica pelo comportamento errático de um coronel condecorado que se torna um foragido e se refugia na mata. O sentimento da guerra, ou toda a finalidade dela, pode ser resumida com apenas uma frase do coronel Kurtz, que do momento em que morria, dizia ele palavras sensatas que não estavam circunscritas apenas ao contexto da Guerra do Vietnã, e concentrava toda a essência da guerra. Agora vamos tratar do filme Platon, de 1986,
Dirigido e escrito por Oliver Stone e estrelado por Charlie Sheen, que interpreta o mocinho Chris Taylor. Também estrela o filme William Dafoe, que interpreta o líder carismático Sargento Elias, e Tom Berenger, que interpreta o líder implacável, o Sargento Barnes. Tal filme guarda um grande senso de realismo social sobre a guerra, isto é, possui uma aproximação com o cotidiano dos homens que combateram na Guerra do Vietnã, retratando a sua realidade devido a um olhar quase que autobiográfico, considerando que Oliver Stone, o diretor do filme, serviu ao exército norte-americano no Vietnã, entre 67 e 68. Platoon talvez seja o filme mais conhecido sobre a Guerra do Vietnã pelo mundo afora e um dos mais bem-sucedidos em relação à repercussão no que tange as críticas e o público que atingiu, sem contar o sucesso em bilheteria e premiações em festivais, ganhando no ano de 1987  4 prêmios do Oscar, sendo eles melhor filme, melhor diretor, melhor som e melhor montagem. No total, essa produção ganhou 24 prêmios e teve 15 nomeações pelo mundo afora. O filme mostra a história de um jovem que se alistou voluntariamente e desembarca no Vietnã, crente de que irá desempenhar um papel relevante para com seu país, mas se depara rapidamente com uma realidade cruel, na qual a fronteira entre o certo e o errado já não parecia ser tão bem definida. O longa-metragem se apresenta no primeiro momento sobre a ótica do jovem recruta, o Chris Taylor, a respeito do conflito. Ao longo do filme, este personagem amadurece mediante as dificuldades enfrentadas, tanto em relação à adaptação ao ambiente, como o clima, a flora, a fauna, o trabalho pesado e a realidade da guerra, como as invasões e surpresas de ataques dos inimigos norte-vietnamitas. O personagem também passa por alguns dramas, pois em algumas vezes perde o controle, exerce a brutalidade, violência e experimenta drogas, algo que não era tão incomum na guerra, já que os combatentes recorreram a alguma substância psicoativa para suportar as batalhas e a tensão do conflito. Sobre a condição social de Taylor, observa-se que ele era um jovem voluntário, da alta classe social. Nesse sentido, ele era um dos únicos nessa condição social. Os demais soldados eram anônimos, da classe trabalhadora, e estavam à margem da sociedade norte-americana. Questão essa que nos permite refletir que naquela época e naquele contexto, os homens mais pobres estavam mais propícios à guerra. How in the fuck you get here anyway? Oh, you look educated. I volunteered for it. You do what? I volunteered. I dropped out of college and told them I wanted the infantry, combat, Vietnam. You volunteered for this shit, man? Believe that? You's a crazy fucker. Giving up college? Didn't make much sense. I wasn't learning anything. I figured why should just the poor kids go off to war and the rich kids always get away with it? Oh, I see. What we got here is a crusader. Sounds like it. Shit. You gotta be rich in the first place to think like that. Everybody know. The poor always being fucked over by the rich. Always have, always will. O filme mostra as experiências vividas pelos soldados norte-americanos dentro do Vietnã, cercados por uma floresta extensa e densa, sujeitos a diversos perigos como emboscadas e armadilhas, além de serem desafiados pelas condições naturais do ambiente, como cobras, insetos, formigas, sanguessugas, o calor, cansaço e outros. Em contrapartida, seus inimigos, os vietnamitas do norte, seus aliados e alguns combatentes do sul já estavam adaptados a todas essas circunstâncias, o que lhes garantiam certas vantagens, isto é, empregavam técnicas de guerrilha. Let's go. A trama não se desdobra apenas se concentrando nas experiências de Taylor, mas abarca a participação de dois grandes personagens desse filme, os sargentos Barnes e Elias, que eram superiores no pelotão do qual Taylor fazia parte.
Esses dois sargentos assumem algumas representações, sendo Barnes o amante da guerra, o conservador, enquanto Elias é um soldado marcado por um perfil mais humano e liberal. A partir disso, é perceptível notar uma divisão no pelotão, marcada pela presença de dois líderes simbólicos. Right now I need every man in the field, and you two will cease fire. Staff Sergeant Barnes, Sergeant Elias, you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Barnes não fazia distinção entre sanidade e loucura, tampouco ligava para as distinções entre o certo e o errado. No outro polo estava Elias, um sargento constantemente preocupado com seus soldados, representado por valores de liberdade, democracia, e tentava de alguma forma manter a sua sanidade mental. O conflito entre esses dois nos remete a pensar que o inimigo não era apenas o vietnamita do norte. Poderia se encontrar no próprio batalhão, podendo acontecer, como retrata no filme, atos de traição por parte dos próprios soldados americanos, que matam seus companheiros, como quando Barnes tentou matar Elias, que numa das cenas mais clássicas do filme, Elias sai cambaleando depois de baleado por Barnes e é finalmente morto pelos vietnamitas, enquanto Taylor, Barnes e os demais combatentes assistem essa cena em retirada num helicóptero. Em relação a Taylor, observa-se que o mesmo acabava aos poucos por perder a sua sanidade mental devido à rotina massacrante, levando à perda de sua conduta centrada e idealista. Chegando ao ponto que, em uma invasão na aldeia, Taylor, alterado, puxa uma arma contra um garoto com deficiência mental e o faz dançar com diversos disparos que faz contra os pés do rapaz. Além de Taylor, os demais soldados batiam e matavam civis, pois acreditavam que aqueles aldeões escondiam Vietcongs. A violência foi tão extrema que nem mulheres nem crianças foram poupadas. Essas questões contribuem para pensar que o soldado americano não é apenas vítima dessa guerra, é participante e protagonista de uma série de violência e massacre contra civis, o que de certa forma contribuiu para a desmistificação do soldado-herói. Como poderiam eles cometerem tamanha violência contra civis, batendo em crianças até a morte e tentando estuprar aldeãs? Sem contar, é claro, com os dramas, as loucuras, os sentimentos e fraquezas que os atravessavam de alguma forma. E por fim, pessoal, não poderíamos deixar de comentar alguns aspectos do Rambo, mais especificamente o filme Rambo 2, A Missão, de 1985, dirigido por George Cosmatos. Rambo se tornou a representação de um dos maiores heróis do cinema americano, em contraposição ao que era no primeiro filme Rambo 1, programado para matar, de 1982, dirigido por Ted Kotcheff. John Rambo deixa de ser um combatente injustiçado, inseguro e fraco para se tornar um grande ícone do heroísmo. Era uma máquina de guerra, uma máquina de matar, capaz de vencer sozinho um grande exército. Construído como um super-homem que sai em busca de prisioneiros de guerra norte-americanos que se perderam em ação e são vítimas das perversidades dos vietnamitas e seus aliados soviéticos, sendo que os soviéticos são retratados como os grandes responsáveis pelas atitudes dos vietnamitas. Os vietnamitas seriam apenas peças de um jogo que são movimentadas pelos soviéticos comunistas. Este filme representa a figura dos agentes bonzinhos e no final vitoriosos, em oposição aos seus inimigos comunistas representados como a incorporação do mal. O inimigo é simbolizado como um mau caráter marcado por atos viciosos e maldosos, ambíguos e incompetentes, enquanto que os americanos são virtuosos e heróicos. A construção da imagem de Rambo como arma de guerra é tão intensa que ele chega a tirar mísseis explosivos do seu arco e flecha. A sua faca também é muito potente, uma faca de 1001 utilidades. Corta arame farpado, serve como bússola, além de ser uma arma poderosa para eliminar seus adversários com rapidez e eficiência. Rambo também possui grande habilidade na pilotagem de helicópteros, assim como no manuseio das demais armas explosivas e de combate. O corpo de Rambo é como se fosse uma super-arma, driblando todas as diversidades e vencendo seus inimigos na guerra de forma implacável. A câmera dá foco em seu corpo, que parece não conhecer uma camiseta,
escultural e blindado, com um físico poderoso que constitui a representação máxima da sua masculinidade. Essas cenas reafirmam a representação de um super soldado, uma máquina de guerra perfeita e bem articulada. De uma forma geral, esses filmes tratam um pouco sobre a heroicização e a desmistificação dos soldados norte-americanos. Como vimos, o soldado é de certa forma heroicizado em Apocalipse Now, na figura de Willard e principalmente no filme Rambo. Já a desconstrução do soldado-herói é visível em Platon. Outra questão importante que observamos é que os soldados podem ser vistos como vítimas da guerra no momento em que são mandados pelo governo norte-americano para combater na guerra contra sua própria vontade, e vista por setores da população estadunidense como sem sentido. Esses soldados, em sua maioria, são provenientes de classes mais pobres. No entanto, os mesmos foram participantes ativos na destruição e massacre em massa da população, que ia muito além dos soldados vietnamitas do norte. Muitos civis inocentes morreram, incluindo crianças, mulheres e idosos, como foi muito bem representado em Apocalipse Now e em Platon. Também se percebe que nem só de guerra viviam os soldados. Alguns eventos marcantes, como o show das coelhinhas da Playboy em Apocalipse Now e a diversão entre os soldados na cabana, regada a bebida e drogas em Platon. Além disso, outro aspecto observado é que não há uma distinção de quem era o inimigo, ou seja, não havia uma delimitação entre a população civil e os Vietcongs, pois, a todo momento, os soldados americanos eram surpreendidos por ataques que vinham dos próprios civis, como é representado em Apocalipse Now. Há também os possíveis inimigos que se encontravam no próprio batalhão dos soldados norte-americanos, acontecendo casos de traição, casos em que um soldado americano matou outro, como foi visto no ataque de Barnes a Elias em Platoon. Outra questão que perpassa os filmes é a representação das loucuras da guerra, contemplada como no caso do Coronel Kurtz e em certa medida pelo Capitão Willard também. A questão da loucura também não escapa em Platon, visto pela conduta de Taylor, totalmente descontrolada ao atacar aldeões. Embora a gente não tenha comentado sobre outro clássico de Hollywood que também trata da Guerra do Vietnã, isto é, o filme Nascido para Matar, de 1987, dirigido por Stanley Kubrick. O filme mostra a formação de soldados com um mergulho na psicose. Tal formação é desempenhada pelo Sargento Hetman, um sádico que comanda o treinamento dos fuzileiros navais que vão para a Guerra do Vietnã, num esforço para desarranjar o equilíbrio psicológico de sua tropa. Então, fica a dica de mais um filme sobre a loucura na Guerra do Vietnã. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, porque a gente gostou bastante de falar de história e cinema. As referências que usamos nesse vídeo e que recomendamos para quem queira se aprofundar mais nas temáticas abordadas aqui estão na descrição do vídeo. Compartilhem o vídeo com seus amigos, não esqueçam de curtir para dar aquela força e também comentem o que vocês acharam do vídeo. Comentem se tem algum filme que poderemos abordar em futuros vídeos e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição para assistir e ter informações sobre novos conteúdos. Obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.